Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Todos aqueles que vão estar em nossa live, que já estão entrando, que Deus abençoe. Eu vou falar aqui sobre a agonia da cruz. Estamos já na Semana Santa, né? Começando a Semana Santa. Então é muito importante nós falarmos sobre estes assuntos. A agonia da cruz. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Vamos falar neste assunto e depois vamos fazer uma oração. A agonia da cruz. Doutora em Teologia, Nelson Alves de Andrade. A agonia da cruz de Jesus Cristo constitui o ponto culminante da narrativa bíblica da redenção, sendo o momento em que se entrelaçam de forma intensa o sofrimento humano e o propósito divino. Mais do que um evento histórico, a cruz ela representa o ápice da revelação do amor de Deus, manifestado na entrega voluntária de Cristo em favor da humanidade. Trata-se de um acontecimento que transcende a dimensão física da dor, alcançando níveis profundos de angústia emocional e, sobretudo, espiritual. Os relatos dos evangelhos, especialmente no livro de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de São João, descrevem não apenas os fatos da crucificação, mas revelam o drama interior de Cristo, iniciado no Getsêmani e consumado no Calvário. Nesse percurso, a expressão máxima da agonia se manifesta tanto na dor física da crucificação, quanto na experiência do abandono e do peso do pecado, sintetizada no clamor: meu, Deus meu, por que me desamparaste? Do ponto de vista teológico, a cruz não pode ser compreendida apenas como sofrimento, mas como sacrifício redentor. Nela, Jesus assume a condição humana em sua plenitude, enfrentando a dor, enfrentando a solidão, a morte, para reconciliar o homem com Deus. Assim, a agonia da cruz não apenas a fragilidade humana, revela não apenas a fragilidade humana, mas, sobretudo, a profundidade do amor divino, que se entrega até o extremo para restaurar a vida. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, refletir sobre a agonia da cruz é adentrar um dos mistérios centrais da fé cristã, no qual o sofrimento e graça se encontram, se unem, se entrelaçam. E esse estudo propõe analisar esse momento à luz das Escrituras e da teologia, buscando compreender seu significado e suas implicações para a vida cristã e para a compreensão da obra redentora de Cristo. A agonia da cruz de Jesus Cristo representa o ponto culminante da obra salvífica, obra redentora, plena no cristianismo. Trata-se de um momento de profunda dor física, emocional, espiritual, no qual se revela o amor sacrificial de Deus pela humanidade. A agonia do no Getsêmani. Antes da cruz, Jesus enfrenta intensa angústia no Evangelho de Lucas 22 e 24.
e, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Vejamos o significado disso aí. Expressa sofrimento extremo, chamado hematidrose, revela a luta interior entre a dor humana e a obediência divina, mostra que Jesus era plenamente homem e sentia angústia real. E aqui começa a agonia, não apenas a física, mas a espiritual. E vejam bem, a hematidrose, a ideia de suar sangue, saída de um filme de terror, parece saída de um filme de terror, mas essa condição rara existe na realidade com o nome de hematidrose. Pouco compreendida até mesmo na medicina, a hematidrose é um fenômeno que assusta tanto os pacientes quanto os médicos, já que faz com que o sangue real seja expelido através da pele, geralmente em momentos de grande estresse. Embora seja extremamente incomum, há relatos médicos. Vejam bem a ciência o que aqui explica. A hematidrose não é exatamente uma doença, mas sim uma condição médica, rara e pouco compreendida. Acredita-se que seja causada por uma combinação de fatores físicos e psicológicos, geralmente associada a períodos extremos de estresse, medo intenso ou ansiedade profunda. O mecanismo exato da hematidrose ainda não foi totalmente esclarecido, mas a teoria mais aceita é que sob estresse extremo, os pequenos vasos sanguíneos que cercam as glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue ao suor. Então, esse sangue é expelido pelos poros, criando a aparência assustadora de alguém a suar sangue. E os locais mais comuns para o sangramento são o rosto, especialmente a testa, ao redor dos olhos, além do couro cabeludo, pescoço e até as palmas das mãos. E a quantidade de sangue expelida costuma ser pequena, geralmente algumas gotas, e o episódio pode durar por minutos a algumas horas. Então, é isso que aconteceu com nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui começa justamente a agonia, né? O sofrimento na cruz. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Se cada um de vocês compartilharem com 2 pessoas e as pessoas entrarem, aumentará o número de pessoas presentes na live. O sofrimento na cruz. Nos relatos de Mateus 27 e Evangelho de João 19, vemos flagelação, coroa de espinho, crucificação, zombaria e rejeição. E o aspecto da dor física, dor intensa da crucificação, emocional, abandono, humilhação, e Jesus ele foi abandonado pelo próprio Pai, lá na cruz, e espiritual, carregar o pecado da humanidade, o meu pecado, o teu pecado, os nossos pecados estavam sobre ele. As palavras da cruz, nós vemos aqui algumas das declarações mais profundas de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Tenho sede, João 19, 28. Está consumado, João 19, 30. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. A interpretação disso aqui. Essa última expressão revela o auge da agonia espiritual. Jesus experimenta o peso do pecado, o peso da separação.
Porque a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados estavam naquele momento sobre Jesus, que não teve pecado. E aí Deus vira as costas, né? Por isso ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus experimenta o peso do pecado, o peso da separação. Triste cena, não? O significado teológico da agonia. A cruz não é apenas sofrimento, a cruz é redenção. É substituição. Jesus morre no lugar da humanidade, ele morreu no meu lugar, no teu lugar. Sacrifício, que é o cumprimento das profecias, o sacrifício perfeito, no altar da eternidade, João lhe disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E reconciliação. Reconciliação da relação com Deus. O homem perdeu essa relação com o Senhor, essa comunhão com o Senhor lá no Éden. Quando eles pecaram, Adão e Eva, e foram expulsos do paraíso, eles perderam esse contato, eles perderam essa comunhão. É uma triste cena ali no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, quando nós vemos, né? E o amor revelado na cruz. A agonia da cruz mostra amor incondicional. Deus ama o pecador. Deus ama a todos nós. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é real. Uma entrega total e vitória sobre o pecado e a morte. Como nos diz João 3,16, que eu já citei, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira nós não sabemos explicar. Mas foi de uma forma tão especial que ele deu o seu filho. E o seu filho foi até a cruz. O apóstolo Paulo diz que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Aplicação espiritual. Esse estudo nos leva a refletir o valor do sacrifício de Jesus. A gravidade do pecado, do meu pecado, do teu pecado, e a profundidade do amor de Deus. A cruz não é o fim, é o início da redenção. A agonia da cruz de Cristo revela o ponto mais alto do amor divino. Nela, dor e graça se encontram, mostrando que a salvação não é conquistada pelo homem, mas recebida como dom de Deus. A salvação, ela não é conquistada pelos nossos méritos, por alguma coisa, por uma promessa, por um dízimo, por uma oferta, por obras de justiça praticadas por nós. Primeiro, que nós não praticamos nenhuma obra de justiça. Mas nós vemos aí que a salvação não é conquistada pelo homem, mas é recebida como dom gratuito de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A seguir eu vou mostrar para vocês aqui um relato médico pelo Dr. Barbet, médico francês, falando sobre os sofrimentos de Jesus por mim e por você. No Getsemane, Lucas 22, 44. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, que é o Dr. Lucas, e faz com a decisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, que eu já expliquei para vocês. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produziu o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se encontra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra.
a flagelação e a coroa de espinhos, Lucas 23, 1 a 25 e João 19, 1 a 17. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador Romanos e Herodes. Os procuradores romanos e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação ela se efetua com tiras de couro e múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. A caminhada até o Calvário. Lucas 23, 26 ao 32. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam em 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheio de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre as suas costas para que a levasse após Jesus. A crucificação, Lucas 23, 33 ao 49 e João 19, 18 ao 37. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas. E tira-la, produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida percebe o que se trata. Cada fio do tecido adere à carne viva. E ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos.
depositam-lhe sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apontam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte, a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da treva. Elevam Jesus colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. As horas na cruz. Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta. E o lábio inferior começa a pender. A garganta seca. Lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isso que os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios.
respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes. Se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura, hein? Atraídas pelo sangue que escorre pelo coagulado, exames de moscas zunem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco a pouco o céu escurece e o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Estou todo arrepiado aqui, durante toda a live. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus dá seu último suspiro. Está tudo consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Vamos aqui às considerações finais, a agonia da cruz. As reflexões acerca da agonia da cruz de Cristo conduzem à compreensão de que este evento não se limita a um episódio de sofrimento extremo, mas constitui o centro da fé cristã e o ápice da obra redentora de Cristo. Na cruz convergem a dor humana em sua expressão mais intensa e o amor divino em sua forma mais plena, revelando um mistério que ultrapassa a compreensão puramente racional. Os relatos dos evangelhos de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de São João, evidenciam que a agonia de Cristo envolve dimensões físicas, emocionais e espirituais. Contudo, é nesta última que se encontra seu significado mais profundo ao assumir sobre si o peso do pecado da humanidade. Cristo experimenta a solidão e o aparente abandono, consumando o sacrifício que reconcilia a humanidade com Deus. Do ponto de vista teológico,
A cruz revela a justiça e a misericórdia divinas em perfeita harmonia. A justiça se manifesta no enfrentamento do pecado, enquanto a misericórdia se expressa na entrega voluntária de Jesus Cristo em favor da humanidade. Assim, a agonia não é o fim, mas o caminho para a vitória, pois culmina na ressurreição e na esperança da vida nova. Além disso, a agonia da cruz interpela o ser humano a uma resposta existencial. Ela convida a reflexão sobre a gravidade do pecado, a necessidade de redenção e o chamado à transformação de vida. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de entrega, de obediência e de amor sacrificial, tornando-se referência para a vivência da fé cristã. Dessa forma, conclui-se que a agonia da cruz permanece como um mistério central e inesgotável, que continua a inspirar a teologia, a espiritualidade e a prática cristã. Nela, o sofrimento é ressignificado pela graça e a morte é vencida pela vida, revelando que o amor de Deus é mais forte que toda dor. E que toda a realidade humana encontra na cruz seu sentido mais profundo. Amém? Agora irei declamar uma poesia. Eu sou poeta, também escrevi a poesia A Agonia da Cruz. No alto do monte, em silêncio profundo, ergue-se a cruz, ferindo o mundo. E nela prende entre o céu e a terra Jesus Cristo na dor que encerra. O vento chora, o céu escurece, a criação inteira lamenta e estremece. Sangue que desce como rio de amor, lavando a culpa, vencendo a dor. Os cravos falam, rasgando a carne. Mas há um mistério que ali se encarne. Não é derrota, nem fim, nem ruína. É Deus que salva, é graça divina. Por que me deixaste? Ecoa o clamor. Um grito profundo, rasgando de dor, mas nesse abismo de solidão nasce a esperança da redenção. O céu se cala, a terra se curva, o céu se rasga, a morte se turva. E o que era dor se torna vitória. E a cruz se ergue, contando vitória. História de amor que não se mede, de um Deus que sofre, sangra e cede. Que entrega tudo, sem nada pedir. Para o homem, a vida florir. Ó cruz bendita, escândalo e luz, onde a morte morre e o amor reluz. Na tua agonia nasceu a vida e a eternidade foi concedida. Amém? E eu vou encerrar aqui, vendo o hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu espero que você tenha gostado, que você entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Rude cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Este hino é o número 291 da harpa cristã. Pai amado, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Senhor, neste momento. Muito obrigado nesta hora por esta palavra, por esta mensagem. Muito obrigado, ó Deus, por minha vida, pela inspiração desta palavra, ó Deus. Eu te peço, eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas de uma forma toda especial. Eu te agradeço, ó Deus, pelo meu amigo que aí me acompanhou de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Que o Senhor venha abençoar, venha dar vida a cada um, venha dar vitória e que o teu grande amor, Senhor, a tua grande graça, a tua justiça, a tua misericórdia possa nos alcançar de uma forma muito especial. Muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós, dando vida para nós quando nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém.